tudo bem? O Brasil é o 18º país do mundo com maior expressão no cooperativismo de crédito. A rede de atendimento das cooperativas representa atualmente 13% das agências bancárias do país, enquanto que os ativos totais administrados representam menos de 3% do total. Tais números demonstram o grande desafio a ser superado pelas cooperativas brasileiras, que apesar de darem ao Brasil o 18º maior volume de ativos de instituições financeiras de cooperativas no mundo, ainda possuem um mercado potencial muito grande para o crescimento. Em dezembro de 2009, o Brasil possuía 1.394 cooperativas de crédito, 38 centrais estaduais e 4 confederações. Para falar sobre o cooperativismo de crédito, convidamos a presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos de Osasco e Região Oeste, Helenilde Corrêa. Helenilde, muito obrigado pela participação no programa Contraponto. É um prazer estar aqui com você. Mais uma vez, vamos tentar esclarecer sobre o nosso ramo de atividade e fico à disposição. Helenilde, eu te convidei justamente porque nós temos percebido nesses últimos anos, acho que particularmente nesses últimos 8 anos, que houve um aumento do crédito no país. As pessoas têm comprado mais, as pessoas têm investido mais. Por exemplo, o mercado de ações é um mercado que se ampliou, as pessoas tinham muito medo, por exemplo, no Brasil, de comprar ações, que hoje é um mercado muito em potencial. E nós também estamos percebendo que as cooperativas estão sendo incentivadas, de crédito, obviamente, estão sendo incentivadas pelo governo. Isso é fato, quer dizer, há uma ampliação mesmo no volume de créditos via cooperativa de crédito? Sim, é fato. Eu acho que nesses últimos 8 anos, o mercado se abriu para todo o segmento bancário em geral e as cooperativas através de grupos, né, específicos, empresas. É o caso nosso, a prefeitura, lá em 2001, nós buscamos uma alternativa, não porque o setor bancário tem alguma dificuldade, sim, mas nós temos a dificuldade de levar esse público para o setor bancário porque eles gostam do macro, e vamos dizer que servidor público sempre, embora seja uma grande massa, mas os salários não são assim tão, não são assim atrativos ao banco, né? São baixos salários. Você acha que houve... eu acredito que antes de você fundar a cooperativa, juntamente com um grupo de pessoas, você fez uma análise de como funciona o crédito. Imagino que isso foi feito. E pela sua fala inicial, isso fica muito presente justamente porque você deve ter ouvido muita gente vir procurar, só lembrando ao nosso telespectador, ao nosso público, a Helenilde também foi presidente do Sintrasp, que é o Sindicato dos Funcionários Públicos de Osasco, e região também. Então, eu acredito que você, enquanto presidente do Sintrasp, deve ter ouvido muito as pessoas virem procurar, falando justamente isso que você levantou. O meu salário é baixo, eu chego num banco, não sou ouvido com devida presteza, as pessoas me tratam mal, não querem me emprestar dinheiro. Eu imagino que isso ficou muito presente durante esse tempo que você ficou na presidência, do Sintrasp mais especificamente. É de fato isso que aconteceu? Eu estou sentindo pelo que você está me revelando agora nessa fala inicial. Para você ter mais ou menos assim a compreensão disso, ao longo dos anos que eu prestei serviço à minha categoria, através do sindicato, eu senti assim, a primeira reação do servidor é de chegar e, não é que ele é maltratado, ele não é um cliente em potencial porque ele tem sempre algum problema de crédito. Tá. Isso é um fato e a gente sempre percebeu isso. A outra coisa é confundir as instituições. Então, uma vez que ele era associado, ele falava, olha, eu preciso de um empréstimo. E a entidade, no caso o sindicato, não tem essa finalidade. Então, as duas coisas, nós fomos
pensando de como levar uma alternativa para esse público. Depois, também nós fizemos alguns cursos através do Fundo de Amparo Trabalhador, do FAT, e um deles veio o cooperativismo. Aí despertou um grande número dentro dos servidores. Daí surgiram os 21 primeiros fundadores. Começou uma entidade assim. A princípio, você faz todo o encaminhamento e aguarda, porque precisa de uma autorização do Banco Central. E precisa começar com um capital. Então, todo esse processo, vamos dizer que em 2001 a gente ficou na parte de preparação. Funcionamos a partir de 2002, final, 2003. Aí sim começamos a fazer aquele papel de atender o nosso cooperado, quer dizer, o próprio capital do cooperado, o seu empresta para mim, eu empresto para outra pessoa, que seria a famosa, antigamente falava, a caixinha de amigos. Só que as empresas tinham isso de forma que a fiscalização, até eram sérias, mas a fiscalização não era do Banco Central. O Banco Central chamou para si. Não tinha uma legitimidade em cima daquilo. Ela ficava uma muito... legalidade. Ficava restrito, né? Sim. E aí, quando nós partimos para essa opção, até pela experiência da gente passar por outra entidade, a gente sentiu que se não fosse muito sério, não levaria a credibilidade, né, ao servidor. Mas eu quero detalhar com você esses aspectos da cooperativa, mas eu acho que você tocou você falou uma palavrinha que eu acho que é fundamental, que é a questão do cooperativismo. Por que hoje se fala tanto em cooperativismo e por que ele é tão importante? Na verdade, eu acho que é a alternativa que nós chegamos a ter. Eu acho até que esse governo foi muito voltado, assim, incentivou muito para que as cooperativas viessem ao mercado, né? Claro que, por outro lado, também soltou todas as férias, né? Todos os bancos dentro das empresas. Mas que foi importante inclusive para o nosso segmento de ir disputar. Embora, às vezes, fique muito desleal a disputa, mas a busca é exatamente por quê? Porque quando você tem um capital cooperado, quando você faz essa troca, você não tem a necessidade de ter um lucro exorbitante. Claro, se alguém perguntar, vocês trabalham de graça? Ninguém trabalha de graça. Mas nós não temos obrigação de apresentar um lucro que qualquer uma grande instituição financeira, elas ficam até disputando, às vezes eu vejo aí, né, tal banco, enfim. Fica uma disputa entre uns 3, 4 bancos grandes. Você acha que há uma proximidade entre o tomador de empréstimo e aquele que empresta? Você acha que, por exemplo, quem chega lá na cooperativa te encontra? Ele é dono do próprio negócio, ele empresta dele mesmo. Claro. Entendeu? Ele empresta dele mesmo. É diferente de chegar num grande banco e querer falar com o presidente. E o juro é menor. Ele empresta dele mesmo. Eu estou lá, claro que temporariamente, depois eu vou ser sucedida, sim, enfim. Mas, de qualquer maneira, a relação é muito próxima. Não tem distanciamento. Ou dono do banco, nós somos. Sim, donos do negócio. Tem que ter alguém para gerenciar. Mas eu quero falar com você sobre essa questão. A gente vai detalhar um pouquinho mais sobre a cooperativa nos próximos blocos, que a gente tem mais 2 blocos, para falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje nós estamos recebendo a Helenilde Correia, que é presidente da cooperativa de crédito, a Osascred. Estamos falando sobre esse cooperativismo de crédito no Brasil e mais especificamente aqui na nossa região. Vamos ao intervalo e voltamos na sequência.